Bom Dia Clube Entrevista. Olá, bom dia, e estamos de volta ao vivo. Agora são exatamente 9 horas e 27, é o nervoso, 9h27. Eu tô nervosa porque quando a gente entrevista os pares da gente, que são também colegas de trabalho da gente, a gente fica um pouquinho nervosa. Mas bora lá, porque o Bom Dia Clube hoje recebe uma convidada que dispensa apresentações para quem acompanha a política paranaense. E eu já falo por que eu falei colega, porque a jornalista de profissão, Cristina Gramel, está aqui junto com a gente. Grêmio está aqui. Ela ganhou projeção estadual e nacional ao disputar a Prefeitura de Curitiba e agora percorre o estado do Paraná em uma intensa agenda política, depois de aceitar o convite do governador Ratinho Júnior para integrar o PSD. O nome dela também aparece entre os cotados para uma das vagas do Senado, embora a definição oficial dependa das convenções partidárias, e hoje nós vamos falar exatamente sobre esse momento, os bastidores da pré-campanha e também os desafios do Paraná e, claro, sobre a política, sem fugir das perguntas difíceis, porque a Cristina, ela já esteve do outro lado, né, fazendo as perguntas para políticos, e hoje quem está aqui do lado do microfone sendo entrevistada é a Cristina. Seja muito bem-vinda, bom dia, que prazer te receber aqui e uma honra para mim. Obrigada, Cláudia, uma alegria também estar aqui com você, colega de profissão, com o colega sonoplasta aqui, as equipes técnicas com quem eu sempre trabalhei, né? Eu trabalhei 26 anos em televisão, mas é prima irmã da rádio. E nos últimos 10 anos, já estou com quase 36 de carreira, no jornalismo de opinião no digital. Então, eu trafeguei por todos esses universos, sei também o que é estar desse lado do microfone. Bom dia para todos que estão nos assistindo. E uma alegria também poder falar do Paraná e me colocar à disposição dos paranaenses para representá-los em Brasília. É mais difícil responder as perguntas ou fazer as perguntas, Cristina? Depende da situação, né? Fazer perguntas não é fácil. Quem não é jornalista não sabe disso, porque a gente faz perguntas meio sem pensar, meio só na base da curiosidade no dia a dia, né? Mas quando você precisa extrair respostas que muitas pessoas precisam e querem ouvir, aí você tem que fazer a pergunta certa, da forma certa, e isso que dá trabalho, você elaborar, né? Inclusive as palavras, para colocar aquilo de uma forma respeitosa, que a pessoa se sinta à vontade para responder, não ser colocada em constrangimento, né? Claro que isso vai depender de como ela responde também, mas às vezes a pergunta é constrangedora e a resposta já vem truncada. Aquilo não informa ninguém, só confunde. Exato. Então é tudo muito de como a gente pretende fazer o jornalismo e como a gente pretende se mostrar para a população estando no lado de cá como entrevistado. Eita, coisa boa. Então, bora lá, porque a gente vai começar o nosso bate-papo. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, pra audiência, pra quem ainda não te conhece, quem é a Cristina? Eu sou uma curitibana, uma paranaense, muito apaixonada pelo nosso estado, filha de professores, né? Uma jornalista há quase 36 anos, apaixonada pela profissão, porque eu vejo o jornalismo até com muita conexão com a política, como uma das áreas que mais conseguem ouvir a população em suas várias demandas e agir para que essas demandas sejam atendidas. No caso do jornalismo, a gente faz o barulho necessário, cobra de quem tem que cobrar, investiga quem tem que ser investigado, denuncia para favorecer a maior parcela da população possível, né? Ou às vezes é uma família, uma pessoa em específico que está sofrendo alguma injustiça e precisa também ter um porta-voz, digamos assim. Eu sempre falo que o jornalista é porta-voz da sociedade. O que o político é? Ele é tudo isso quando ele sabe ouvir, entender a demanda e encaminhar para a solução, mas ele é quem pode fazer, né? Seja no caso do legislativo criando leis ou revogando leis inúteis, ou barrando ou autorizando decretos governamentais para que aquilo chegue de fato como melhoria para a população. No caso do executivo, né, quem governa, prefeitos, governadores e presidentes da República, fazendo de fato, direcionando o orçamento, determinando aonde aquele dinheiro vai ser aplicado para que se construa um hospital, se contrate professor. Então, a diferença do jornalismo para a política é essa: você tem a caneta na política e pode fazer. O jornalista, ele consegue levar muito longe, mas não é quem entrega de verdade um resultado. Mas é muito satisfatório trabalhar. Essa é a Cristina.
Essa é a Cristina. Cristina, agora me diz uma coisa. Qual o momento que você decidiu? Não falei que eu sou mãe de 2 filhos, muito orgulhosa, uma quase avó. Meu primeiro netinho vai nascer em novembro, isso também é bom. Casada, né? Muito defensora da família, mas vamos em frente. Não, eu te interrompi. Isso é importante então, também. Não, é muito importante. Então, meninas ou meninos? Eu tenho 2 meninos, que não são mais meninos, né? Meu mais velho, esse que vai ser pai, tem 25 anos, é casado há 2 anos e meio já. E o meu caçula, que ainda mora comigo, 19. Tá certo, então. Já sabe O netinho é menino também. É menino? Eu ia te perguntar, já sabe o nome? O meu filho sabe, não quis contar, ele quer fazer surpresa para avó, para os avós. Nasce quando? Nasce em novembro, depois das eleições. Tá certo. Dependendo da data aí, não é o sagitariano, né? Depois das eleições. É início de novembro, ele vai ser escorpiano, igual o meu filho, o pai dele. É escorpião, é signo bravo. Sagitário sou eu. Tá certo, então. Cristina, me diz uma coisa. Qual o momento que você decidiu ir para a política? E por quê? O momento que eu decidi ir para a política foi segundo semestre de 2023, depois de meses conversando com pessoas que me queriam na política. Né? Obviamente que depois que eu fui para o jornalismo digital, de opinião, eu criei uma conexão muito grande com quem pensa como eu. Os conservadores, na época os conservadores curitibanos, que defendem a vida desde a concepção, que defendem a família, que defendem o direito dos pais decidirem sobre a educação de seus filhos e que respeitam que o ensino é dado pela escola, mas querem um ensino isento de ideologia de gênero também, que é uma questão forte para os conservadores, aí, barrar isso dentro das escolas, que defendem o direito à propriedade privada, o respeito às leis, inclusive aquelas que garantem o direito à propriedade privada, o respeito às nossas liberdades. Obviamente que eu sou defensora da liberdade de expressão, de imprensa, como uma das principais bandeiras nossas. E o devido processo legal, o respeito à independência entre os poderes, muita coisa que não vem sendo respeitada no país. Eu fui para a disputa municipal porque os conservadores curitibanos não viam, naquele ano pré-eleitoral de eleições municipais, um candidato alinhado com essas pautas. E assim como eu, queriam ter um representante na disputa municipal que fosse alinhado com essas pautas. Tanto queriam e tanto eu aceitei o desafio por entender essa demanda, que eu tive quase 400 mil votos, 42% dos votos válidos no segundo turno. Tive a honra e a satisfação de ser a primeira mulher a passar para o segundo turno numa disputa municipal e a mais votada da história de Curitiba até hoje. A minha campanha, pré-campanha, né, para Senado, o lançamento da minha pré-candidatura para Senado, a minha decisão de aceitar esse desafio também vem de forma orgânica. Pedidos da população, aí já não era mais só Curitiba, era o Paraná inteiro que acompanhou as eleições em Curitiba, viu o meu esforço hercúleo para defender os conservadores, defender o que a gente acha que é certo, com respeito a quem pensa o contrário, na campanha municipal, sem gastar um centavo de dinheiro público, num partido muito pequeno, sem nenhum padrinho político, consegui ir até o segundo turno, levar esse recado também para as autoridades, porque a campanha foi muito vitoriosa, de mostrar que uma parte considerável da população curitibana não aceita mais o que a gente vê chamarem hoje de velha política. Da política dos conchavos, do enriquecimento ilícito, de favorecimento a determinados grupos, de isolar quem vem de fora. E isso continua acontecendo, mas a chamada nova política, que são esses vários nomes que vêm surgindo, não só eu, ela está conseguindo abrir brechas através de novos meios de comunicação também. Ô, Cristina, agora você falou um ponto onde era uma das perguntas que eu tinha deixado mais para o final, mas eu quero falar, vamos fazer agora, porque eu queria que você respondesse para a nossa audiência. A Cristina jornalista e a Cristina que hoje está na política, você consegue, nesse meio caminho, de quando você falava aqui, que você falava dos políticos, que você fala da política em si, hoje nos bastidores, é a mesma coisa ou você tem uma visão diferente do que você tinha antes? A Cristina é a mesma pessoa, a Cristina do jornalismo e a Cristina pré-candidata, né? Ou candidata quando eu fui candidata a prefeita. O que muda é a minha visão do universo político partidário, que obviamente como jornalista eu tenho muito conhecimento, eu estou no jornalismo desde 1990. Eu cobri as manifestações fora Collor como jornalista já. Então eu acompanho todas as grandes questões nacionais e também as locais desde 1990.
Época de eleições em cédula de papel, que demorava um mês e meio para sair o resultado, e a gente estava diariamente lá na porta do TRE, lendo aquelas listas de resultados, aqueles percentuais de votos, apurando todas as denúncias de manipulação de eleições, de fraude em eleições. Então, a Cristina, que acompanha a política desde 1990, ela só vai aprimorando o seu conhecimento da política. Quando eu entro para o universo político partidário, que o eleitor não tem a menor ideia do que se trata. Podemos dizer que é os bastidores da política? Os bastidores, como é que as candidaturas são acertadas, como é que as alianças são acertadas e tal. E eu não estou dizendo que tem coisa errada necessariamente, ou só isso, né? Mas é um universo completamente alheio àquele que o eleitor conhece. Então, por exemplo, quando me cobram hoje, por que você mudou de partido se você nem foi eleita ainda? Porque vão nos traindo ao longo do caminho. Não vão cumprindo palavra conosco ao longo do caminho. E você vai percebendo que, infelizmente, aquele partido que te acolheu só te queria ali para ele ter alguma projeção momentânea para alguns políticos, mas não para você. Ou seja, o famoso vou usar seu nome para eu me capitalizar politicamente e depois eu te descarto. Que foi isso que eu vivi desde a campanha municipal. O PMB, Partido da Mulher Brasileira, que nem eu conhecia, mas que foi o único que me deu legenda em 2023, no final de 2023, para que eu disputasse a eleição em 2024, infelizmente me traiu na reta final. Declarou-se neutro no segundo turno em Curitiba, tendo uma mulher fazendo história na política, mulheres na política. Isso se dá, Cristina, as costuras que são feitas não só nos estaduais, como esferas federais? No caso específico desse partido pequeno, eu não posso afirmar o que fez. A presidente nacional, é bom ficar claro, a presidente nacional, uma mulher, que tinha me dado legenda, me garantido a vaga para disputar a prefeitura de Curitiba, porque o presidente estadual do Paraná e o presidente municipal de Curitiba me apoiavam. Ela passou a não me apoiar mais no meio do caminho. O porquê é algo que o jornalismo investigativo podia ir atrás. Nunca foi. Nunca vai. Acontece em inúmeros casos como eu. Tanto que são chamados de legendas de aluguel. Então, acho que o próprio apelido já dá uma ideia do que acontece nos bastidores em relação a isso. Por que um partido que acolhe um candidato, lança um candidato e depois entra na justiça para tentar derrubar esse candidato, faz vídeos difamando esse candidato e troca o presidente estadual no meio do processo eleitoral, que foi o que aconteceu lá em Curitiba, porque o presidente estadual me apoiava e a presidente nacional não queria mais me apoiar, então ela trocou e o novo presidente, que nunca nem se apresentou para mim, vê a candidata do partido dele honrosamente chegar ao segundo turno, de uma forma hercúlea, e sequer liga para ela. Não é que eu queira parabéns nem nada, mas pelo menos um apoio moral. Sim. E ainda chama a imprensa para dizer que o partido vai ficar neutro no segundo turno, se isso coloca te prejudicou contra ela. muito, Cristina? Obviamente que sim. Todos os dias de 0 a 10 você diria quanto? De 0 a 10? 10. O partido não te apoiar, você acha que a imprensa falava o quê de mim? Essa imprensa que trabalha para outros candidatos, que tem essa imprensa que tem preço, não tem valor. Todo mundo tem seus interesses, né? Sim. Todo mundo tem seus interesses. Teve muita coisa no universo político partidário que eu conheci depois. E essa minha pré-campanha para Senado, que já dura 1 ano e meio, ela já me mostrou muita coisa também do universo político partidário. Muitas decepções e algumas surpresas. E, e quais são as boas surpresas? Porque você costuma dizer que já visitou cerca de 118 cidades, né? Mas para isso acontecer, você teve lá atrás, há um tempo atrás, alguém que te chamou e disse: vem cá, vamos conversar e vamos esquecer tudo. Quem foi e como foi? Várias questões aí. Eu visitei 118 cidades em 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e 5 meses de campanha, de pré-campanha. De pré-campanha. Né? Eu fui o primeiro nome do Paraná lançado para Senado, 12 de fevereiro de 2025. Na época eu estava afiliada ao partido Podemos, que foi o partido que me acolheu depois que eu me desfiliei daquele partido pequeno que não me apoiou na eleição municipal. E eu passei a percorrer o estado do Paraná já no dia seguinte. O lançamento da minha pré-candidatura foi feito pela presidente nacional do Podemos em Brasília. No dia seguinte eu já estava em Cascavel no show rural. Depois eu fui visitar o prefeito e o vice-prefeito de Medianeira, com quem eu encontrei ontem aqui em Foz também. Fui a Pato Branco, vim a Foz. Foi o início dessa jornada. De lá para cá, 118 cidades visitadas. Eu rodei 60 mil quilômetros de carro no Paraná, uma volta e meia ao mundo.
dentro do nosso estado. Deu para em conhecer 1 ano e 5 muito, meses. né? E Muito. entender e conhecer. E essas 118 cidades visitadas representam para mim um universo de conhecimento do Paraná muito profundo. E eu falo com orgulho isso, porque eu fui recebida por mais de 100 prefeitos na sede da prefeitura. Significa que eu conversei com secretários municipais, eu ouvi as demandas do município, depois eles me encaminharam para a Câmara de Vereadores, às vezes também na própria prefeitura já vinham vereadores, eu conversei com centenas de vereadores, então são as lideranças políticas escolhidas pela população local, que representam aquela população e que estão no dia a dia ouvindo o que a população quer. O que está faltando? Está faltando ponte? Está faltando uma indústria aqui para empregar os jovens, para que não haja êxodo rural, para que melhore a questão econômica do município. Então, isso hoje eu conheço de cada região do estado por ouvir das lideranças políticas e também das lideranças empresariais, porque eu visitei muitas propriedades rurais, muitos comércios, muitas empresas, muitas cooperativas, muitas entidades de classe, né? Associações de comércio, associações de indústria, regionais, e tenho uma boa noção hoje de como que está esse ambiente de negócios no Paraná. Visitei escolas, visitei universidades, asilos, APAES, fiz o serviço de casa que todo bom candidato deve fazer. Então, eu acho que eu tenho uma noção boa do que acontece no Paraná hoje e do que precisa acontecer ainda. As surpresas na política, que são a outra parte da sua pergunta. Eu passei por 3 partidos antes de chegar ao PSD. O PSD foi o meu adversário na disputa municipal. Então, era o último partido, fora os de esquerda, que eu estou na ideologia completamente contrária. Sim, eu sei que não há espaço e eu jamais iria para um partido de esquerda. Uhum. Mas era o único partido que eu procuraria por ter disputado uma campanha muito acirrada contra mim. Mas veja, eu nunca tive nada contra o governador, faço parte dos 80% de paranaenses que aprovam esse governo, por motivos óbvios, os resultados estão aí. E eu não o procurei, mas ele me procurou quando viu outros partidos me abandonando. E me procurou com uma visão política extremamente surpreendente, que é isso que eu queria destacar. O que o governador me diz quando ele me chama para fazer parte do PSD? Você é uma liderança política. Você construiu um capital político próprio impressionante, sem nenhum padrinho político, sem máquinas, sem dinheiro, sem nada trabalhando a teu favor, e você não pode ficar de fora da disputa política. Venha para o PSD que eu te dou vaga na majoritária, porque você é nome para majoritária, e eu te quero ou no Senado, que é o seu desejo, a sua campanha vem para isso, ou considere vice-governadoria. Naquela época ele ainda estava formando a chapa, não tinha nem indicado o nome de Sandro Alex para governo, nem declarado o seu apoio, que foi dado para um primeiro voto para Senado para o deputado estadual Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa, que é o candidato a Senado anunciado em primeiro lugar pelo governador. São 2 votos para Senado esse ano, todo o estado vai eleger 2 novos senadores, e ainda falta definir quem vai ser o senador do PSD. Então, eu digo surpresa porque eu não esperava que esse partido e que esse governador tão bem avaliado e que eu respeito me acolhesse na sua chapa majoritária. Então, é um homem de palavra, de compromisso, ao contrário de outros que me abandonaram pelo caminho. Olha só, então bora lá, porque tem muita coisa para você responder e contar para a gente. Devido a essas visitas, 118 cidades, existe um problema que aparece praticamente em todo o estado do Paraná, Cristina? Uma mágoa quase generalizada, então é uma mágoa de prefeitos e de vereadores pelo distanciamento do Senado. Os prefeitos e os vereadores atuais, assim como a população em geral, praticamente não entendem por que os senadores vão para Brasília representar o estado do Paraná, que essa é a incumbência constitucional de um senador. Eles vão para Brasília para representar o Paraná e somem. Então, os prefeitos e os vereadores, eles têm essa demanda muito forte, seja uma senadora municipalista, que eu serei. Eu fiz essa plataforma de campanha ouvindo os prefeitos e os vereadores, e eles sabem que podem contar comigo com portas abertas no gabinete, e tudo que estiver ao alcance deste representante do Estado lá em Brasília, para que os representantes dos municípios tenham acesso aos projetos dos vários ministérios, aos recursos que são nossos, do paranaense que pagou imposto, foram para Brasília por questões legais, mas precisam voltar para o Estado. O senador tem essa incumbência, se ele vai representar o Estado lá, de ser essa ponte
entre os prefeitos e os vereadores e também entre o governador e os deputados estaduais com Brasília. E eles estão dizendo que isso não vem sendo feito. Então, me proponho a ser essa senadora municipalista. Tem muita gente que vota em senador sem saber exatamente qual é a função do cargo. Na prática, Cristina, qual seria a principal diferença de um senador comprometido e o que ele exatamente pode fazer, por exemplo, aqui para o estado do Paraná? Porque a gente vê que pouco se renova o nosso Senado, a gente vê que tem gente que está lá, é político de carreira, e depois, como você disse, não é só os prefeitos e vereadores que sentem isso, mas a população em geral. Muitas pessoas nem lembram para quem votou como senador. Então, primeiro só fazer um adendo em relação aos 3 senadores que nós temos hoje. Todos os estados têm 3 senadores, o número é igual por estado justamente porque o senador ele representa a unidade da federação em Brasília. Dos atuais 3, 2 são outsiders, né, os chamados outsiders. Nunca tinham disputado nenhuma eleição, sequer passaram pelo que eu passei de disputar uma eleição muito acirrada no seu município de origem. E foram e venceram, que é o senador Sérgio Moro e o senador Oriovisto Guimarães, que veio da iniciativa privada, um empresário de muito sucesso, e foi escolhido pelo Paranaense em 2018 como um possível bom representante do Paraná. O fato é que somem lá em Brasília, a população não sabe o que eles fazem e não consegue acompanhar. Um pouco por desleixo do eleitor, porque hoje as redes sociais estão aí, todo mundo se divulga nas redes sociais, dá para acompanhar, mas talvez porque o eleitor viu sua expectativa frustrada mesmo. O terceiro senador, que também está em fim de mandato, assim como o Oriovisto Guimarães, e se quiser, né, vai ter que se candidatar de novo para se reeleger, é Flávio Arnes. Esse sim já foi deputado federal, já foi vice-governador, né, já teve uma trajetória na política e disputou o Senado e venceu. O que o senador deve fazer pela Constituição? Leis, obviamente, assim como o deputado federal, mas ele tem uma incumbência e fiscalização. Todo parlamentar, seja vereador, seja deputado estadual, federal, ele tem que fazer a fiscalização também de quem está no governo. O vereador fiscaliza o prefeito, o deputado estadual fiscaliza o governador, o deputado federal fiscaliza o presidente da República, ministros de Estado. O senador também faz isso, mas o senador tem algumas incumbências a mais. Ele fiscaliza também o judiciário, além do executivo. Não está fiscalizando. Os paranaenses querem senadores que fiscalizem se os ministros do STF, por exemplo, estão respeitando a Constituição. Nós sabemos que não. Quando tem ministro do STF julgando gente que não tem foro privilegiado, fingindo que é da alçada dele quando não é. Então, julgamentos nulos. Juridicamente nulos, condenando pessoas por crime inexistente. Não existiu crime de golpe de Estado, ou de terrorismo, ou de associação criminosa armada, o que quer que eles queiram plantar aí no noticiário, e tem muita gente seguindo essa narrativa, dando voz para essa narrativa. Esses crimes não existiram. Mesmo que tivesse havido a tentativa, o pensamento para fazer aquilo, o pensamento não é punido no Brasil. Se quiserem punir o pensamento para realizar um crime, tem que prever isso em lei. Não existe essa lei. Então, assim, se os senadores não estão vendo isso, ou estão vendo e não estão combatendo, eles estão omissos e coniventes, até em alguns casos. Eles deveriam estar fiscalizando o STF. Se o STF avançou sobre as liberdades dos brasileiros, prendendo inocentes e até soltando bandidos, que também acontece, é porque o Senado não está fiscalizando. Então, um bom senador, na minha visão, e me proponho a ser esse representante do Paraná, ele fiscaliza o judiciário, ele vota num presidente do Senado comprometido com o impeachment de ministros do STF que desrespeitam a Constituição. Os atuais votaram num presidente que não está comprometido com isso. Não estou dizendo que todos os senadores são contra e que votaram nesse atual presidente, mas a maioria fez isso. Eu me proponho a ser uma senadora diferente. Por que nós temos um Senado tão acovardado? Não vou dizer que foi por causa dos senadores paranaenses, mas por causa, pensando na maioria dos 81 senadores, por causa de comprometimento jurídico deles. Muitos senadores da atual gestão são réus no STF. Ou, no mínimo, investigados. Às vezes não tem a denúncia já apresentada, mas são investigados. Para que o processo deles não ande e eles tenham a vida tranquila, eles também não investigam quem eles têm que investigar, que são os ministros do STF. Então é aquele desenho do infinito, né? É um ciclo vicioso. Você não me investiga, eu não te investigo. Mas quem sofre é a população. Nós temos mais de 2.300 presos inocentes. E eu afirmo que são inocentes porque não tem prova
de que eles cometeram os crimes que são descritos lá. Por outro lado, teve vandalismo? Teve. Os vândalos não foram presos. As pessoas que foram presas e não acusadas de vandalismo, acusadas de crimes inexistentes, os vândalos não foram presos. As pessoas foram presas, estavam dentro dos prédios públicos ou acampadas em frente a um QG do Exército que não é proibido por lei e foram presas sem sequer receber a ordem de prisão. Então está tudo ilegal nesses processos e os senadores omissos em relação a isso. Para quem está nos ouvindo agora, ligando o seu rádio, a gente está numa entrevista com a Cristina Gremel, ela que é pré-candidata ao Senado. Cristina, me diz uma coisa, se você tivesse que resumir o seu mandato em apenas 3 prioridades, qual seria? Bem representar o Paraná em Brasília sendo uma senadora municipalista, impeachment de ministros do STF que desrespeitam a Constituição e as reformas que precisam ser feitas para o Brasil andar. Política partidária, reforma eleitoral, reforma do judiciário, reforma administrativa e uma revisão da reforma tributária. Tem vários itens embutidos em 3, mas reformas, impeachment de ministro do STF e municipalismo. A gente sabe que tudo na vida é relacionamento, né? Tudo é relacionamento, tudo é base disso. Você é eleita, você é lá, você já conhece alguém do Senado, já tem conversa, já tem alinhamento, porque a gente sabe que votam muito junto e uma andorinha sozinha não faz verão. Você já tem esse projeto, já pensa lá na frente, Cristina? Primeiro, muitos contatos com os pré-candidatos e já candidatos confirmados em convenções do Brasil inteiro e apoio deles à minha pré-candidatura também aqui em Curitiba. Então, eu tenho muito alinhamento com alguns dos atuais senadores, inclusive um que eu aprovo muito, que é o senador Girão, do Ceará, que não vai se candidatar à reeleição porque ele é pré-candidato a governo do Ceará. Inclusive, eu fui para o lançamento da pré-candidatura dele lá em Fortaleza. Mas tenho muito conhecimento com os atuais senadores conservadores, que são minoria, infelizmente, mas são aqueles que lutam ainda para alguma coisa caminhar no Senado, ou pelo menos para denunciar por que não está caminhando, pelos conchavos, pelas omissões, pelas conivências lá de Brasília. E tenho contato com todos esses bons candidatos conservadores pelos estados que estarão lá em Brasília, não tenho dúvida, comigo, tentando as mudanças que o Brasil precisa. Para frear o STF, nós precisamos de mudar dentro do Senado pelo menos 60% dos senadores? Olha, a gente tem a chance de mudar o Brasil, né? Quando eu falo a gente, é o Brasil. É, o Brasil. 2/3 do Senado. Dos 81 senadores, 54 vão ser trocados nessa eleição, porque são 2 em cada estado. Sim. Né? Obviamente que não serão todos conservadores, mas nós estamos nos conversando, como eu disse, os vários candidatos dos vários estados, para que a gente tenha sim, para que a gente se apoie desde já e tenha sim maioria conservadora no Senado. Atualmente são 26 que se dizem conservadores lutando por essas pautas todas que eu citei aqui. Não são nem os 41 necessários, metade mais um, para conseguir colocar qualquer pauta em votação. E a gente tem o atual presidente do Senado que já disse que nem que tivesse 81 assinaturas pelo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ou seja, a própria assinatura dele, inclusive, ele colocaria em votação o pedido de impeachment. Então, ele não respeita nem o próprio eleitor dele lá do Amapá. Atenção, eleitores do Amapá, se tiver alguém nos ouvindo aí pelas redes sociais e pelo portal da Rádio Clube. Alcolumbre diz ser contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes a ponto de não colocar em votação. Então, a gente também precisa ter um corpo majoritário de senadores comprometidos com essa pauta e comprometidos com a pauta de eleger um presidente do Senado que ele próprio se comprometa a votar também. Senão, a gente não consegue fazer o Brasil respirar. Cristina, e como é que a gente faz a população entender isso? Porque isso está muito na mão da população, né? A gente sabe que tem aí os presidentes de bairro, os líderes de comunidade, os próprios vereadores, né? Que tem aí os seus compromissos com os deputados, que daí está junto com o senador. Como é que faz isso para mudar esse país? Primeiro, os candidatos têm que fazer o seu dever de casa e trabalhar seriamente, em vez de ficar só difamando os outros, né? Ou contando bravatas na rede social, trabalhar seriamente conversando com as lideranças todas que você citou. Lideranças comunitárias, lideranças empresariais, lideranças comerciais, lideranças políticas, lideranças de movimentos, né? Políticos, pessoas que já estão ouvindo a população em geral há muitos anos e sabem o que o paranaense quer, o que o brasileiro quer, né? De um representante. Eu tenho feito esse trabalho.
Quando eu digo que eu percorri por 1 ano e meio todas as regiões do estado, dentro de um carro, gastando nada de dinheiro público, só com dinheiro de apoiadores meus e economizando, porque mesmo de carro tem muito gasto, Tem né? custo, tem Custo, hospedagem, de carro, tem hospedagem, alimentação, pedágio, gasolina, o meu tempo, que deixa de me remunerar, porque eu estou dedicada a isso, mas eu fiz esse trabalho justamente para que as lideranças me conheçam, percorrendo também todas as rádios de todas as cidades onde eu passo, por isso eu sou muito grata à Rádio Clube por estar abrindo o microfone aqui para mim também. Jornais, portais, emissoras de televisão, aonde me recebem eu vou para que mais gente me conheça, pedindo que me sigam nas redes sociais para continuarem entendendo o que eu estou propondo, porque o eleitor tem uma tarefa difícil, ele precisa conhecer os candidatos para ver se ele fez esse serviço de casa, se ele está antenado com o que a população quer e precisa, com o que todas essas lideranças trazem como demandas e comprometido com a sua palavra, né, com o seu histórico de vida, com a sua biografia, com a sua coerência ao longo da sua vida e da sua biografia, que se ele está comprometido em realmente realizar o que ele está dizendo que vai realizar. Daqui a pouquinho a gente vai contar onde te encontram e como te encontram nas redes sociais. Para a gente ir finalizando, Cristina, eu queria que você respondesse para o ouvinte de Foz do Iguaçu, morador da terra aqui da Tríplice Fronteira, turismo, que é o que a gente respira, né? O Senado discute grandes temas nacionais, mas para Foz do Iguaçu, você já pensou em alguma coisa em relação à nossa segurança fronteiriça? Porque a gente aqui é alvo também de tantas críticas, a gente vê às vezes jornais de redes aí, Rede Globo e tal, batendo na gente como se nós fôssemos o mal do Brasil, né? E tem gente que vem para cá, o turismo, e a gente vive do turismo, vem para cá mega assustado, porque aqui é mega perigoso e tal, e a gente quer limpar esse nosso nome também, porque a gente é merecedor disso, porque a gente mora numa terra lindíssima. O que você faria para nós moradores falando de turismo, saúde, geração de empregos, porque a gente também é fronteiriço, também tem essa dificuldade. Então, querido morador de Foz do Iguaçu, nosso conterrâneo paranaense, a gente também ama essa cidade, a gente também tem um orgulho danado do que é essa cidade para o mundo, não só para o Brasil, em termos de beleza, de resiliência, porque não é fácil você estar numa fronteira tríplice. Né? Nós temos aqui, olhando de um lado do rio, nós temos Brasil, Paraguai e Argentina visíveis a olho nu. Então, isso obviamente implica em muito vai e vem entre os países, e não são só pessoas boas que atravessam pontes e rios. A gente sabe das demandas de saúde, de segurança, né? De educação também, quando tem muita gente de outros países vindo para cá e do nosso país indo para os outros lados. São incumbências mais de poder executivo, então de presidente da República, governador do estado, mas eu, graças a Deus, estou num grupo que tem se preocupado muito com isso, investido muito aqui em Foz. O governador Ratinho fez e patrocinou não só obras, mas também a execução de serviços necessários para resolver, a começar pela questão da criminalidade, né? Foi o governo que mais conseguiu derrubar a criminalidade em todos os níveis, no Paraná inteiro, mas em Foz também. Mas a questão da saúde, a questão da mobilidade, a questão da integração. Mas, principalmente, você acabou de me trazer uma demanda que pode, sim, ter um reflexo através de um senador consciente, que é: nós não queremos ser taxados de coniventes com o crime. Contem comigo na tribuna do Senado para levar a voz de vocês para o Brasil inteiro. O senador tem a obrigação, de novo, ele representa o estado do Paraná. Se nós temos um único paranaense se sentindo mal perante a opinião pública nacional e não temos o nosso representante do estado do Paraná tentando desfazer as mentiras que são contadas lá fora a respeito da cidade, contem comigo, porque eu vou ser essa voz combativa. Já sou no jornalismo em relação a muitas mentiras que são contadas a respeito de muitas coisas, vou adotar mais essa para o meu discurso. Pode contar comigo. Coisa boa. O brasileiro anda cansado de polarização. Você acredita que ainda existe espaço para diálogo, Cristina, na política brasileira? A polarização sempre existiu e ela existe em todas as esferas da vida. Dentro da família existem divergências que às vezes parecem intransponíveis. Vou me apegar a outra palavra que você disse, que não é a polarização, é o diálogo. A política, ela é a arte de debater mesmo. Parlamento vem do latim, que é o parlare, né? Que é falar. Em italiano, até hoje, esse é o verbo, parlare. Então, quem não está disposto a falar, e falar depois de ouvir a população que ele representa, não merece estar na política. A política é a arte do debate. Existe espaço,
A polarização é necessária porque o ser humano é diverso e a gente precisa ouvir todos e tratar com respeito todos, mas defender com firmeza aquilo em que nós acreditamos. Então, eu já coloquei aqui os meus valores, que são os valores conservadores, cristãos, defesa da liberdade, da família, do respeito à dignidade humana, das leis, do direito à propriedade privada, que é onde a gente abriga a nossa família. Tudo isso eu defendo. Eu respeito quem defende o outro lado. Quem acha que é na base da baderna, da invasão, da revolução, ignorando tudo que nossos antepassados construíram, como se tudo fosse ruim. Os conservadores querem aprimorar o que precisa ser melhorado, modernizado, mas jamais dar as costas para todo o legado que nós recebemos de mão beijada pelos nossos antepassados. A começar pela vida. Por isso que a gente defende a vida desde a concepção, porque nós recebemos. Então, existe espaço, existe muito debate sendo feito. A polarização não precisa ser olhada como ruim, desde que ela tenha espaço para debate. E você, Cristina, é a prova viva do que o diálogo é a diferença. Você hoje está dentro do partido da onde vocês eram opositores, né? Então o diálogo é isso, é o conversar, né? Mas o nosso ouvinte tem prioridade. Vamos lá. O Douglas está perguntando o seguinte: por que um senador do Amapá, com um eleitorado tão pequeno, é presidente? Não tinha que ser de um estado mais representativo? Douglas, que pergunta interessante, sabe que eu durante 2 anos percorri o interior do estado todinho e algumas cidades da região metropolitana de Curitiba, com palestras onde um dos temas era isso, explicando a geopolítica. O Brasil ele é dividido em regiões, desculpe se eu estiver sendo muito didática, mas é um assunto bem interessante. Não, bora. Infelizmente, a região norte e nordeste, somando os estados, ela supera em número e muito os estados do sul, do Sudeste e do Centro-Oeste juntos. Então, veja que, estranhamente, quase sempre os presidentes do Senado são do Norte ou do Nordeste. Porque nós somos 3 senadores por estado, voltando, todos os estados têm o mesmo peso no Senado. Nós somos 3 estados no Sul, nós temos 9 senadores. O Nordeste tem 9 estados, 27 senadores. Tá aí. Em qualquer disputa para a presidência do Senado, ainda mais se aliar aos estados do Norte, que é o que eles fazem, a Amapá fica na região Norte, Sim, norte eles elegem Nordeste. senador. Quando entra um senador do Sudeste, Centro-Oeste e Sul nunca tiveram presidente do Senado, quando entra do Sudeste, já teve presidente do Senado de Minas, por exemplo, recente, Rodrigo Pacheco, ele está completamente cooptado pelos senadores do Norte e Nordeste. Ele vai para aquela política e não para a política que nós fazemos Até aqui mesmo no Sul e porque Sudeste. quem colocou ele lá foram os outros, né? Então, o que a deve gente favores. precisa é se unir, por isso que eu digo que a polarização não é ruim. Quando a gente tem firmeza dos nossos valores e foco no nosso propósito, a gente se une a senador do Amapá, a senador do Nordeste, desde que ele pense como nós e Por lute isso que a pelas nossas ideologia causas. é tão interessante. Ela todo é mundo tá importante né? ser discutida nos parlamentos. Nos parlamentos, no executivo, né? quem está executando tem que governar para todo Sim. mundo e se afastar um pouco das questões Sim. mais de costumes para não entrar em brigas desnecessárias. Exatamente, mas no parlamento é interessante até mesmo porque daí todo mundo, como diz outro, na bacia das almas, todo mundo junto, daí é mais fácil de salvar, porque está todo mundo mais ou menos na mesma ideologia. Mas, Cristina, me diz uma coisa, ó, tem uma moça mandando, não sei se dá para dizer isso, Moacir, tem uma ouvinte dizendo aqui que já vota na Cristina. Isso aí, eu não sei não se vamos pode, colocar não pode porque a falar. lei Ela eleitoral- pode dizer, eu é que não posso pedir. Porque eu ainda estou como pré-candidata e pela lei eleitoral, o pré-candidato ele só se apresenta, que eu estou fazendo aqui, e conhece, né, as várias regiões Então, do estado que ele pretende Fique representar. bem claro, é o ouvinte que está mandando a Cris. Mas eu Cris, agradeço é de sua coração xará. a confiança. Não, É você sua pode xará. manifestar simpatia pela pessoa. Olha, estou gostando da conversa e tal, mas a questão Mas o eleitor voto, fala abertamente, o vou eleitor votar fala, ou não mas vou o votar, e veículo ele fica numa não é situação impedido por hoje. lei, nem o Exato. veículo de comunicação de trazer a desejo do eleitor. Então, tá aí. Exatamente. O candidato é que não pode Não pedir. pode pedir o voto. É a sua xará. Diz que eu gosto muito de você. Obrigada, Cristina. Um abraço para você. Você está numa das cidades mais importantes do Paraná. Desculpa me achar. Mas além não. das cataratas, o que mais chamou a sua atenção, Cristina, aqui em Foz? Eu amo Foz, né? Eu conheço Foz desde criança. Eu vinha com os meus pais para o Paraguai também, né? Eu tive a honra e o prazer de conhecer Sete Quedas, ainda pequena, antes da Itaipu, né? Concluída e da criação do Lago de Itaipu. Foz é importantíssima economicamente para o estado. Foz é importantíssima culturalmente.
Foz é importantíssima para o turismo, então a gente está citando aqui pelo menos 3 áreas que fazem vocês de Foz ter o orgulho que tem, e é legítimo. Né? E a gente de outras regiões do estado também aplaude. E a gente quer, de novo, vou insistir aqui, desculpe ser repetitiva, a gente quer bem representar o Paraná inteiro e fazer com que o Paraná seja ouvido nacionalmente. E quem faz isso, quem tem a obrigação de fazer isso, são os 3 senadores que representam o estado em Brasília. A prosa está muito boa, senhora Cláudia ouvintes, mas o avião não espera ninguém. Exatamente, não vamos perder. Não, então, bora lá. Vamos. Chegando em Curitiba, já parto de carro para a União da Vitória. Hoje à noite estarei em União da Vitória no encontro do PSD. E quem somos nós para fazer perder o avião. Exatamente. Bem rapidinho, vamos fazer aqui um pinga-fogo. Um defeito na política brasileira. Política partidária, da forma como está constituída. Um político que você admira. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, político paulista de outro partido que eu acompanho há muito tempo, que escreveu ele próprio uma nova Constituição que está posta aí, a gente precisa discutir isso num futuro não muito distante, e que tem feito 2 excelentes mandatos lá na Câmara Federal em Brasília, e que eu quero ver que alçando voos maiores, se Deus quiser, mais para frente. Uma mulher que inspira você. São tantas, né? Agora eu vou citar uma de fora para não causar celeuma local. Já falecida, Margaret Thatcher. Inclusive, eu fui bastante comparada a ela pela minha combatividade na eleição municipal. Dama de ferro. Uma decisão da qual você mais se orgulha? Ter aberto mão de uma carreira sólida, bem-sucedida, consolidada, para colocar o meu nome a serviço dos meus conterrâneos na política. O que mais tira o seu sono? Não estar nas minhas mãos decidir se eu vou ou não ser candidata. E nas mãos de pessoas que têm cargos de dirigentes partidários. Mas me tira o sono até o momento em que eu recebo a palavra de alguém em quem eu confio. Essa palavra me foi dada pelo governador Ratinho. É um homem de palavra, tem mostrado que cumpre palavra. E eu acredito que muito em breve a gente terá a minha candidatura consolidada para Senado. Última, qual foi a crítica mais dura que você já recebeu? Lixo humano. Aquela crítica vazia que despreza a dignidade da pessoa humana, desrespeita a mulher e não tem nenhum argumento por trás. Simplesmente porque me vê defender coisas com as quais essa pessoa não concorda. Isso é dito muito nas redes sociais, né? Uhum. E é a típica expressão de milícia digital, de ser humano, mas atuando como miliciano digital para tentar desprezar outro ser humano que tem toda a legitimidade do mundo de estar vivo, executando seu papel na sociedade, em qualquer profissão que seja, e de estar no debate público também. Perfeito. Para encerrar, Cristina, eu queria que você fechasse os olhos e se imaginasse em 2034. Seu mandato terminou. Qual frase você gostaria de ouvir de um paranaense? Você me representou bem. Que lindo. Aonde te encontramos? Redes sociais, @Cristina Gremel, é meu nome e meu sobrenome em todas as redes, não tem ponto, não tem número, não tem oficial, não tem real. Cristina Gremel, mas o meu sobrenome é alemão, escreve com A, ninguém sabe escrever, então procura por Cristina Gra, G-R-A, provavelmente vai ser o primeiro perfil que aparece, verificado em todas as redes. Me siga, me acompanhe e se achar que eu mereço lá para frente, considere me colocar como sua representante no Senado. Cristina Gremel, muito obrigada pela sua entrevista. A Rádio Clube FM agradece a sua presença aqui em Foz do Iguaçu e como sempre fizemos nesse espaço, nós ouvimos diferentes ideias e diferentes projetos porque entendemos que a informação de qualidade ajuda o cidadão a formar a sua própria opinião. As portas da Clube sempre estarão abertas para você. Vai ser um prazer bater um papo sempre com você. Obrigada, eu que agradeço. E para os ouvintes que não tiveram a honra que eu tive aqui de conhecer a Rádio Clube, é uma casa que nos acolhe, não tem recepção, tem uma sala com cara de salinha de vovó muito cuidadosa e a Clau aqui recebendo todos com esse carinho. Muito obrigada. Todo sucesso desse mundo para você. Muito obrigada pelo carinho e por você estar aqui. Muito obrigada aos que nos ouviram. É assim a gente encerra mais um bate-papo. A gente continua com a nossa programação aqui da Rádio Clube FM. Um bom dia para você. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência.